Vocês já ouviram falar que quando ficamos mais estressados, ficamos mais doentes? Por que que isso acontece? Fica nesse vídeo que eu vou tentar te explicar o porquê. Quando o nosso corpo passa por um estresse, uma determinada região do nosso cérebro é ativada. Essa região nós chamamos de hipotálamo. Ela é responsável por liberar alguns hormônios que cairão na corrente sanguínea e estimularão uma glândula do nosso corpo que fica localizada acima dos rins, chamada suprarrenal. Assim, esses hormônios liberados pelo hipotálamo ativarão essa glândula suprarrenal e essa glândula começará a produzir um hormônio muito famoso, que é o hormônio cortisol. O cortisol ele é muito importante. Por quê? Porque o aumento da sua concentração vai atuar em várias células do nosso organismo, mobilizando energia. Essa energia é o que vai fazer com que o nosso corpo consiga lutar contra esse estímulo estressor. Dentre um dos estímulos estressores que nós conhecemos, tem-se o exercício físico, que pode ser considerado um estímulo estressor. Então o cortisol ele é importante para auxiliar o nosso corpo a produzir energia para que nós consigamos fazer o exercício físico. O problema está do ponto de vista crônico, à medida que esse cortisol continua ficando elevado ao longo do tempo. Por que que isso é problemático? Porque o cortisol, de uma maneira crônica, começa a atuar no nosso sistema imune, reduzindo a atividade do nosso sistema imune. É o que nós chamamos de imunossupressão. Sabemos que o nosso sistema imune é o nosso sistema de defesa a infecções e doenças. Ele atua de várias maneiras. Uma delas é produzindo anticorpos para que o nosso corpo, quando entre em contato com algum agente infeccioso, consiga se defender, tendo uma memória a infecções e doenças. E o que o cortisol tem a ver com isso? O cortisol elevado, ele começa a se ligar às células do sistema imune e a mudar o seu padrão de atividade. E uma dessas células que ele modifica o padrão de atividade são as células que produzem anticorpos. Assim, o nosso corpo começa a ter uma redução da capacidade de se defender a infecções que nós já conhecemos, porque o tempo todo nós estamos em contato com o ambiente e tendo contato com diferentes patógenos e diferentes agentes infecciosos. Então, de uma maneira crônica, o cortisol começa a deixar o indivíduo mais susceptível a adquirir infecções. Quando treinamos muito tempo em alta intensidade, naturalmente, durante o repouso, durante a recuperação, nós continuaremos tendo um cortisol elevado. Ele ficará elevado durante o exercício para mobilizar energia, mas ele também ficará elevado durante a recuperação, porque nós estamos tendo um acúmulo de carga muito grande. Porque a alta intensidade ela impacta não só durante o exercício, mas no pós, na recuperação. Então, do ponto de vista crônico, durante esse período que nós acumulamos muita carga, o nosso atleta, o nosso aluno, começa a ter uma depressão do sistema imune. Por isso é tão importante saber planejar períodos de recuperação para que o nosso organismo consiga reduzir essas taxas crônicas de cortisol e voltar ao padrão habitual de atividade do nosso sistema imune e que aquele aluno, aquele atleta não fique exposto a uma maior incidência de doenças e infecções.